de Hebreus ele fala um negócio muito profundo, né? Oferecemos continuamente a Deus sacrifício de louvor. Ele é fruto de lábios que confessam o seu nome. Há poder nesse nome, amém? Há poder no nome de Jesus. Ele é merecedor do nosso louvor, amém? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça.
além disso. Não está tão distante assim da gente, irmãos. É uma consciência que cedo ou tarde vem perseguição. Todo mundo sabe disso. Mas o louvor vai além de cadeias que nos prendam. O louvor vai além de homens que se levantam contra nós. Nosso louvor vai além de trevas venham nos cercar. Nós declaramos de todo o coração isso a Ele, porque Ele merece. É como Paulo e Silas na prisão. Não havia um ambiente de adoração nesse sentido, mas havia um coração disposto a louvá-lo, independente das circunstâncias. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão para sempre.
prazer, essa paz que só o Senhor pode nos dar. Muito obrigada, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Direcione as nossas vidas, Senhor, sempre para perto de Ti, para a Tua cruz, para o Teu altar, porque é isso que nós somos, Pai. Teus filhos, Teus servos. Nós queremos nos render aos Teus pés, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Você que trouxe teu dízimo, a tua oferta, segura nas suas mãos, vamos estar orando. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem guardado as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o autor da vida, Pai. Se estamos aqui neste dia, é porque houve a tua permissão, Pai. Senhor, cumprindo o que a tua palavra determina, hoje nós queremos entregar os nossos dízimos, nossas ofertas. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar abrindo as comportas dos céus, Pai, e derramando bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um que está com o seu coração disposto, Pai, a devolver ao Senhor, Pai, daquilo que o Senhor tem feito por ele. Em nome de Jesus, Pai, também te peço que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para administrarmos esses recursos, Pai. Sabemos que tantas pessoas que não estão aqui em Cascavel, mas que estão em outro estado, até em outros países, dependem dessas ofertas, Pai. E nós te louvamos, ó Deus, porque somos uma igreja abastada, somos uma igreja, Pai, que tem a capacidade de oferecer e ofertar para a parte da igreja que não tem, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor, pelo teu sustento, em nome de Jesus. Você pode sair do teu lugar e trazer até o gasofilácio. Eu já queria aproveitar e chamar as crianças aqui na frente, para a gente estar orando. Queria convidar você a estender as tuas mãos, para nós estarmos orando pelos nossos pequenos. Vamos orar, criançada? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela vida dos nossos filhos, nossas filhas, nossos netos. Obrigado, Pai, por esse tesouro precioso que o Senhor colocou na mão de cada um de nós, Pai. Te peço em primeiro lugar que o Senhor capacite cada pai e cada mãe, para que esteja incutindo na cabeça dos seus filhos, Pai, o teu evangelho. Também te peço, ó Deus, que o Senhor coloque no coraçãozinho deles, Pai, um desejo ardente por te conhecer, Pai. Desde a meninice até a fase adulta, Pai, que eles possam te conhecer, que eles possam se entregar nas tuas mãos para serem usados pelo Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida de cada um deles, Pai, a unção do teu Espírito Santo, Pai, trabalhando nos corações, trabalhando nas suas mentes, Pai, separando eles desse mundo perverso em que nós vivemos, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada um deles, Pai, como pedras preciosas que são para nós, Pai. Em nome de Jesus, que nenhum deles se perca, mas que aqui estejam, Pai, aqueles que serão teus pastores, teus profetas, Pai, aqueles que serão ministros e ministras do teu evangelho, Pai, em nome de Jesus. Que esse tempo que eles vão ter agora na salinha, Pai, que o Senhor possa estar ungindo a vida de cada professor, cada professora, que possa estar ministrando aquilo que o Senhor colocou nos seus corações, em nome de Jesus. Abençoe esse tempo agora, Pai. Amém. Deus abençoe. Pode ir. Queria chamar o Samuel.
Samuel vai compartilhar a palavra conosco nessa manhã. Vamos tomar os nossos lugares, amados. Estenda as tuas mãos aqui para a gente abençoar a vida do Samuel. Pai querido, obrigado, Deus, pela vida do Samuel, pela disposição do coração dele, Pai, de estar aqui nesta manhã compartilhando conosco aquilo que o Senhor tem falado a ele, Pai. Te peço agora que o Senhor nos dê atenção e um coração, Pai, próprio, um coração preparado para receber a Tua palavra, Pai. Que seja uma palavra como uma palavra rema para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida do Samuel, Pai, que ele diminua e que o Senhor apareça agora através da vida dele, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Bom, irmãos, eu peço a paciência de vocês, né? O Clô falou que eu tenho que dar minha introdução falando que eu sempre prego as mesmas coisas, né? Que eu sempre falo isso. Então, paciência aí, meus irmãos. Bom, não sei muito bem como o Espírito Santo vai conduzir a palavra que eu tenho no meu coração hoje, mas eu creio que, de alguma maneira, essa manhã o Espírito Santo quer trazer algumas libertações para o nosso coração, algumas cadeias que nos prendem, algumas coisas que nos acorrentam para uma vida que o Senhor está nos chamando para prosperar nele. E existem coisas que nos acorrentam. E o Espírito Santo fala comigo através de algumas coisas meio diferentes. E esses dias atrás me pediram a respeito do nome do meu filho, né? Tenho aquele gorduchinho que eu não sei nem onde que ele está, chama Estevão. E é engraçado porque na minha cabeça Estevão sempre foi um nome normal, né? Mas para muitas pessoas é um nome estranho, né? Até uma amiga minha falou assim: meu Deus, quando você falou que era Estevão, achei que era um velhinho, né? E, de fato, Estevão não é um nome tão comum, mas sempre foi um nome, principalmente do meu coração, né? E a Isa, quando falamos sobre o nome dele, a Isa também abraçou isso no coração dela, e a gente sabe que o nome dele não é simplesmente por causa do nosso gosto, mas por causa de um propósito que o Senhor tem para a vida dele. Mas quando me perguntaram, fiquei um pouco reflexível, assim, né? Porque quando eu não tinha o Estevão, e eu queria dedicá-lo como um Estevão, era mais fácil do que contar isso hoje, eu tendo ele já, né? Vou contar um pouquinho da história de Estevão, para quem não lembre. Mas Estevão era um diácono, foi levantado como diácono da igreja primitiva, porque eles estavam tendo algumas dificuldades na distribuição de alimentos e cuidado com viúvas, né? E acharam melhor levantar alguns homens para ter esse cuidado específico. E um deles é Estevão, né? Tem Felipe também e outros foram levantados. Mas Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, com uma graça muito poderosa do Senhor, e ele começa a chamar muita atenção do sistema religioso, né? Os judeus ali, eles estavam se incomodando com a maneira com a qual Estevão, ele confrontava o sistema judaico, e ele assim cutucava, né? Se a gente for ler lá em Atos as palavras de Estevão, ele cutucava nas feridas mesmo do povo judeu, né? E ele falava muito a respeito de Jesus ser o Messias, de Jesus ser muito acima de Moisés, da lei. E o que acontece é que os líderes, né, eles começaram a se incomodar com os ataques de Estevão com relação às tradições que eles viviam, com relação àquilo que era uma tradição de
milhares de anos, né, que o povo judeu vinha vivendo, né? E ele é chamado para o Sinédrio, né? O Sinédrio é uma reunião só da chefia lá, né, só a diretoria do povo judeu, né? Onde o sumo sacerdote era a principal figura ali. E eles chamaram Estevão para ouvir ele, para ele se defender a respeito das acusações dele, né? O povo judeu os líderes judeus estavam acusando ele de estar pregando blasfêmias, de estar diminuindo a pessoa de Moisés, de estar falando que Jesus era o Cristo, sendo que para o povo judeu isso não foi aceito, né? E ele é chamado para se defender. Mas Estevão não vai para se defender, Estevão vai, creio eu no meu coração que ele já sabia que seria o último discurso dele. E ele dá um lindo discurso a respeito de tudo que o Senhor começou a construir no povo, desde o povo hebreu, dos judeus. E ele vem com uma mensagem poderosa, não para se defender, mas para tentar convencer de alguma maneira, né, para que de alguma maneira, né, o Espírito pudesse convencer alguém naquele lugar, e posicionou o coração dele a respeito da verdade de Jesus, e posicionou o coração dele a respeito do reino, e posicionou o coração dele contra a tradição judaica. E, obviamente, que o povo do Sinédrio resistiu às palavras dele, ao discurso dele. Estou falando de uma maneira muito simples aqui, mas, enfim. E pegam, então, Estevão, levam ele para fora da cidade, porque a lei dizia que se alguém usasse de blasfêmia, tinha o direito de ser levado para fora da cidade, e os líderes autorizariam os civis a apedrejá-lo até a morte. E foi o que aconteceu com Estevão. Ele foi levado para fora da cidade, como a lei recomendava, foi jogado ao chão e foi autorizado as pessoas, cada um pegar pedras e apedrejá-lo até a morte. E a figura de Estevão aqui é muito interessante, porque acontece aqui uma cena muito parecida com o que aconteceu com Jesus na cruz, quando ele está sendo apedrejado, e ele sabe que é o momento de entregar a alma dele, porque ele sabia que a morte havia chego. Ele não pede ao Pai justiça, ele não pede ao Pai que o juízo de Deus venha sobre aqueles que estavam apedrejando ele, mas ele ora para o Pai e pede: tenha misericórdia desses, eles não sabem o que fazem. Que é muito parecido com o que Jesus fez na cruz. Mas aí vem uma cena essa é a cena que me move, né, que nos moveu a dar um nome para o nosso filho de Estevão, porque nesse momento acontece uma coisa que pouquíssimos experimentaram em toda a história, né? Vocês sabem do que eu estou falando, mas para quem não lembra, nesse momento que ele está sendo apedrejado, Estevão ora ao Pai e fala para que o Senhor Deus tenha misericórdia deles, né? Para que Deus perdoasse os que o estavam apedrejando, e literalmente Estevão viu o céu abrir e viu um trono, o Pai sentado e o Filho à destra do Pai, de pé. Raríssimos os momentos que nós vemos essa cena do Filho de pé. E Estevão viu o céu aberto, Deus sentado num trono, e o Pai se levanta para receber Estevão. E essa é a cena que move o meu coração a chamar meu filho com esse nome, porque eu creio do fundo do meu coração que meu filho é parte de uma geração que vai ter que lutar fortemente contra um sistema e entregar a vida dele por uma verdade profunda, por uma promessa que o Senhor deixou para nós. E quando me perguntaram isso, voltando, né, a pregação começa por essa pergunta que me fizeram, né? Só que assim, eu não dei simplesmente, não foi uma resposta tão grande como eu estou falando agora, mas eu rapidamente resumi. Mas eu fiquei muito reflexivo a respeito disso, assim, a respeito da luta contra o sistema, contra a tradição, que matou Jesus,
que matou Estevão e que continua matando. A grande questão do meu coração é que o sistema religioso continua matando. E nos matando muitas vezes. E eu comecei a olhar para o perigo da minha vida, de eu ter o meu olhar, ter os meus olhos fixados em qualquer outra coisa que não seja Jesus. Mas o grande perigo não está nos grandes pecados, o grande perigo, assim, eu não acordo de manhã com medo de assassinar. Assim, meu Deus, me livre desse medo de assassinar. Eu não acordo com esse medo. Eu acordo com medo de cair na religião. Eu acordo com medo de cair nas tradições. Eu acordo com medo de me acostumar com a vida cristã caseira, com aquele negócio onde nós vamos sendo empurrados para uma vida acostumada, com uma vida muitas vezes vazia, e não olhar para a pessoa que eu devia olhar. E no meio desse contexto todo, nós decidimos ali como grupo ali na nossa casa ali estudar Hebreus. E o livro de Hebreus é maravilhoso. A gente tem falado já sobre Hebreus há um tempo, e eu queria trazer muitas coisas a respeito de Hebreus aqui que é poderoso. O livro de Hebreus é poderoso. Ele é um livro que muitas vezes é um pouco complexo em algumas questões, mas ele é poderosíssimo. E deixa eu contar um pouco para vocês a respeito do contexto a qual o livro de Hebreus foi escrito. Me perdoe se eu não sou um grande teólogo, não tenho uma grande profundidade, né? Depois vocês podem aí procurar pessoas mais capazes do que eu, mas eu vou falar um pouco daquilo que eu estudei, daquilo que eu busquei, daquilo que a gente vem aprendendo já ao longo do tempo. Mas o livro de Hebreus, para começar, ele não tem um autor declarado, então nós não sabemos exatamente quem escreveu o livro de Hebreus. Mas ele foi escrito, muito provavelmente, entre 60 a 70 anos depois de Cristo. Período em que a igreja estava no começo, lógico, 60 anos depois de Cristo, a igreja estava na sua... A igreja primitiva, que nós chamamos ali, o início de toda a história da igreja de Jesus. Só que o que estava acontecendo com esse povo a qual a carta é escrita? Eles estavam sendo perseguidos. Quem que estava perseguindo ele? O diabo? Não. Os ladrões? Não. Os assassinos? Não. A coisa mais perigosa que pode roubar o nosso coração de ser profundo em Jesus: a religião. Os líderes religiosos estavam perseguindo e muitas vezes matando os judeus cristãos, aqueles que haviam se convertido. E o que estava acontecendo especificamente? A perseguição dos líderes religiosos com os cristãos não é nenhuma novidade, já não era nenhuma novidade, mas o que estava acontecendo especificamente com essa igreja? Muitos estavam com uma tendência de voltar para as práticas judaicas, a abandonar a crença em Jesus, a abandonar a crença em revelações que o povo tinha tido e voltar para o judaísmo raiz, vamos assim dizer, para as práticas de sacrifício, para a crença completa, como é que eu vou dizer? Na crença não completamente revelada a respeito da lei. E muitos judeus estavam fazendo isso e outros dizendo, provavelmente, que queria fazer isso, que tendia isso, por causa de medo. Estavam sendo perseguidos, a religião vindo, e os cristãos estavam voltando às práticas judaicas. Acho que é assim. Por isso o autor de Hebreus começa já falando a respeito da supremacia de Jesus, Jesus ser maior que os anjos.
que o judeu considera muito a mensagem que os anjos trouxeram antes, porque assim, né, lá no início da história não tinha Bíblia, né, não tinha o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Então, a palavra veio por anjos, depois veio por Moisés, e os judeus tinham isso como o suprassumo da verdade. Por isso que o autor vem falar sobre a supremacia de Jesus, falando, nenhum anjo foi chamado de filho. Né? Só explicando um pouco do contexto a respeito dessa questão da religião. E ele enfatiza, né, que é por meio de Jesus que todos se tornam discípulos dele e têm acesso a esse reino, a essa promessa, e por isso eles entrariam num descanso que não alcançaram ainda. Estou fazendo um resumo bem amplo do texto, do livro, mas basicamente é isso, tem muita mais riqueza, vocês podem ler e buscar do Espírito Santo, que é muito melhor do que eu aqui tentando falar. E por isso que o autor enfatiza a respeito de Moisés, né, a respeito da lei, que é tão sagrada para o judeu, para o ortodoxo, até hoje é tão sagrada, né, na verdade não existe ninguém acima do profeta, né, Moisés, enfim. E imagina, no meio desse contexto, uma igreja com medo, querendo voltar para as práticas, para essas crenças, para essas tradições, com medo. E é por isso que lá em Hebreus 11 nós conhecemos, né, que nós chamamos, né, dentro do evangelho, dentro do universo evangélico, né, uma galeria de heróis da fé, certo? Hebreus 11. Aí vai citar uma série de nomes e pessoas que não é que simplesmente o autor estava lá com a vontade de trazer aqueles nomes e falar a respeito da fé deles. É que dentro desse contexto, o autor traz atenção para esses homens e mulheres, e fala a respeito deles, daquilo que a fé deles gerou na história da humanidade, na história que Jesus está construindo na humanidade. Aí eu quero ler, tá? Até agora não falei para abrir Bíblia, né? Mas assim, confia em mim, eu vou ler aqui, confia em mim que está na Bíblia. Hebreus 11:32, vai falar assim, ó, cita vários heróis ali, vários nomes de homens e mulheres de Deus, e fala assim, quanto mais, preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam boca de leões, apagaram chamas do fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando ser libertos. Depositaram sua esperança na ressurreição de uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, de açoites, e outros foram acorrentados em prisão. Outros morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio. Outros foram mortos pela espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelha e cabra, necessitados, afligidos e maltratados. Esse mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus tinha algo melhor preparado, do modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. E o autor aqui não está simplesmente citando esses heróis para engrandecê-los e dignificá-los, mas para dizer para aquele povo que estava desistindo da crença em Jesus e de toda a revelação que o povo teve a partir da morte de Cristo, e dizendo para eles assim, olhem para esses homens que pela fé fizeram tudo isso. E é engraçado, porque foram homens e mulheres que não foram reis poderosos, que dominaram o mundo e não morreram, eles tiveram o seu corpo glorificado e cheio de glória. Não, muitos morreram, foram cerrados e muita coisa aconteceu. Então nós vemos que são homens fracos que não tinham força em si. Mas o texto trouxe uma coisa assim para o meu coração,
a respeito desses homens, a respeito talvez da mensagem que o autor de Hebreus queria trazer para aquela igreja, que é: esses homens tinham fraqueza, mas a sua fraqueza foi transformada em força. E eu queria, a partir da fé que eles tinham, né, a força que eles tinham vinha da fé. E aí vamos dar sequência no pensamento. Eu espero que o Espírito Santo ministre isso a respeito no coração de vocês, a respeito daquilo que está no coração dele. E aí o texto de Hebreus fala de uma coisa que é o foco aqui, né, que eu trouxe. Hebreus 12 fala assim, cita todos os heróis e tudo isso que eu li, e portanto, né, então, de acordo com tudo que ele falou desses homens, ele fala, portanto, uma vez que nós estamos rodeados de uma multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado num lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. E eu comecei a pensar a respeito, meus irmãos, dessa nossa vida religiosa, às vezes dessas amarras, às vezes nós também temos um fariseuzinho dentro de nós. O fariseu é o líder, né, do judeu. Né, nós temos um fariseuzinho que nos impede de... Né, tem um livro, né, que muitas vezes a gente já fez estudo, né, com os homens, né, chama Homem ao Máximo, né, não sei se alguém já fez, mas lá ele usa um termo muito interessante a respeito do que ele busca, né, o autor do livro busca. Ele busca revelar a nós que muitas vezes nós não atingimos o máximo potencial que Deus tem para nós. E eu quero trazer esse mesmo termo aqui, né? Nosso fariseuzinho nos impede de alcançar o máximo potencial que Deus tem para nós por causa do fariseuzinho. E eu não estou aqui para engrandecer vocês, para inflar o ego de vocês, né, muito menos o meu, ao dizer máximo potencial que vocês têm, mas uma pergunta retórica: existem promessas de Deus para a sua vida, não existem? Existe um chamado de Deus para a sua vida. Existe um propósito que Deus colocou no coração dele muito antes de que você nascesse. E muitas vezes existem cadeias, algemas que nos prendem, que nos impedem de atingir o máximo do potencial desse propósito de Deus na minha vida, na sua vida. E sabe uma coisa que eu comecei a me irritar comigo há um tempo atrás, assim, é tipo uma experiência pessoal agora, tá? Não precisa ninguém se encaixar nisso. Mas eu comecei a me irritar na minha luta contra o pecado. Não me entendam mal. Nossa, vou arrumar problema aqui, né? Não me entendam mal. A palavra, o próprio texto, o próprio livro de Hebreus fala: sem santidade, ninguém verá a Deus. Por favor, não me entendam mal. Mas eu comecei a ver que eu tinha um peso do pecado que era uma cadeia que me impedia, que me impede de atingir o máximo potencial daquilo que Deus sonha para mim. E vocês talvez possam concordar ou não comigo, mas eu vejo que, como o texto diz assim, ó, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Vocês sabem que existem alguns textos que são colocados fora de contexto, né? Nem lembro quem fala isso, e eles viram pretexto para grandes heresias.
E vocês já ouviram alguém que tem uma vida toda torta falar assim, tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu me lembro que tinha uma irmã aqui um tempo atrás que ela gostava de brincadeira, né? Isso era brincadeira. E ela falava bastante sobre isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? E às vezes alguém brincava alguma coisa com ela, não, mas tudo posso naquele que me fortalece. Aí um dia ela falou para o irmão assim, né? Irmão, tudo posso, né? Daí ele falou, sim, mas nem tudo convém. Ele achou que era outro texto, tipo, sem querer, ele assim, quebrou ela. E ele é um irmão mais velho, assim, né? E ela falou, não, tudo posso, né, irmão? Dele, é verdade, né? Nem tudo posso, mas nem tudo me convém. E aquela cena, assim, ficou muito no meu coração a respeito de muitas vezes a gente usar texto fora de contexto. E a gente usa mesmo. Mas eu gostaria que o meu coração fosse lapidado pelo Espírito Santo para que eu entendesse um texto como, por exemplo, o texto de Romanos, que fala assim, ó, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a luta errada da minha santidade, eu não entender completamente que já não há mais condenação. Assim, eu sei que nós não devemos colocar isso fora do contexto e não devemos entender errado, mas prestem atenção disso, que não é uma coisa que eu estou falando, é uma verdade que Jesus declarou sobre a sua vida. Já não há mais condenação. Você, assim como eu, não precisa se preocupar com a condenação. Sabe o juízo? É retórica, tá? Não precisa levantar a mão nem responder. Você está em Cristo Jesus? Você foi enxertado na videira verdadeira? Você foi inserido, estou falando igual a Sofia, inserido em Jesus? Se você foi, já não há condenação. Só que isso, meus irmãos, não é um alvará para uma vida de pecados, mas é Jesus carimbando assim, ó, a nossa entrada no reino dos céus e falando assim, ó, você pode viver olhando para mim e o resto eu faço. Viva para mim e o resto eu faço. O problema é que daí, sabe qual que é um problema da vida cristã, meus amigos, meus irmãos? O ser humano é medido por desempenho. Nós nos medimos por desempenho, nós nos medimos pelo currículo, nós nos medimos pelo cargo que a gente tem na congregação, nós nos medimos pela capacidade que nós temos de falar do Evangelho para as pessoas, com a capacidade que a gente tem, o quantas pessoas nós já batizamos, nós medimos o quantas pessoas nós pregamos o Evangelho na semana, nós nos medimos no quanto eu tive a capacidade de não pecar durante a semana, ó, glória a Deus, sou santo, sou um anjo. Nós nos medimos por desempenho, e essa é uma luta errada contra o pecado. Enquanto Jesus fala assim, meu filho, não tem condenação, já não tem condenação, olha para mim, viva a vida que eu tenho, olha para mim. Tipo, você já tem duas crianças pequenas, né, e o processo deles começar a caminhar é bem engraçado, né? Porque você tem que vir trazendo eles olhando para você, né? Que se ele olha para o lado, ele cai. É Jesus falando assim, ó, olha no meu olho e vem. Não se preocupe com cair. Não se preocupe, eu te levanto. Sabe, olha como é poderosa a mensagem de Jesus a respeito dos nossos pecados. Jesus não passa pano. Jesus não está preocupado em fazer robozinhos assim também, em fazer uma... Jesus fala assim, eu sei dos teus pecados. Sabe, meus irmãos, uma coisa assim que às vezes eu me acho melhor do que Deus. E eu quero resolver meus pecados, eu quero resolver a minha imagem, eu quero resolver o meu desempenho. E Jesus só pega na minha mão e fala assim, Samuel, você não sabe nem andar, olha no meu olho e vem. Se você cair, eu te restauro, eu te levanto, eu te ajudo, mas olha para mim, olha no meu olho e vem, eu sou Jesus, eu sou quem te comprou, olha para mim, não olha para o seu desempenho, não olha para as tradições, não olha para o quanto você consegue fazer isso ou aquilo, olha para mim, não olhe para as coisas, olhe para um homem chamado Jesus.
E é isso que o texto está falando aqui, quando ele exalta a supremacia e a poderosa obra de Jesus na cruz. E por isso ele cita tudo isso, e é por isso que ele fala dos heróis. São heróis de obra, são heróis de... Os heróis do quê? Heróis da fé, é a fé. Sabe o que fez Abraão ser quem foi? Sei lá, é meio esquisito a minha frase, mas assim, sabe por que a gente olha para Abraão e fala, uau, esse homem era um homem de Deus? É porque ele era um menininho que caía por qualquer coisa, mas um dia ele ouviu Jesus falar, Deus, né? Jesus, tá? Jesus foi quem? Não, tá, segue. Cadê o Clô? Essa é a hora de eu falar assim, depois vocês resolvam com o presbitério. Mas tá, Jesus, né, teve um encontro com Abraão. Lembra que teve uma ceia com Abraão? Jesus se assentou com Abraão, naquela fim de tarde, sei lá que horário que era, e falou assim, olha no meu olho, e vem. E Abraão não estava preocupado com quanto que ele caía. Abraão caiu, não caiu? Abraão se atrapalhou tudo. Inclusive, temos até hoje um grande problema por causa de Abraão, não temos? Enfim. Mas deixa eu perguntar para você, Abraão ter colocado a esposa dele, Sara, né, ter colocado Abraão para ter um outro filho com outra mulher, rolo, confusão, aí o filho mais velho, Ismael, já não era mais o filho da promessa, Abraão está numa galeria de homens da fé, sabe por quê? Porque mesmo que caiu, foi Deus quem levantou ele, foi Deus que olhou no olho dele e falou, vem, só olha para mim, sabe, Abraão não estava muito preocupado com desempenho, né, acho que a única preocupação que a gente vê Abraão, ele é com medo de não conseguir ter filho, né, já idoso, né, é o único momento que a gente consegue ver, assim, Abraão meio preocupado, mas assim, a fé dele foi o que levou ele a ser o homem que foi. E falando desse contexto todo, falando assim, estou tentando juntar tudo que eu estou falando, assim, eu olho assim para a vida dos mais novos e eu falo assim, quem dera nós conseguir gerar, só que até agora está um monte de criança aqui, né, a gente estava orando por eles, agora estão todos loqueando lá na salinha, lá os professores devem estar malucos, né, mas quem dera a gente conseguir gerar no coração deles, é isso que o texto fala aqui, ó, o mundo não era digno deles. Quem dera um dia Jesus, imagina gente, você que tem filho pequeno, Jesus olhar para o seu filho e falar assim, aquele mundo não era digno de você. E a gente preocupado com a faculdade, preocupado com... sei lá que raio. Jesus olhar para os olhos dos meus filhos e falar assim, o mundo não era digno de você. É difícil, assim, não vou falar que é fácil, né? Quem é pai aí, né? A maioria que sabe. Mas eu não quero perder esse olhar, sabe? Eu não estou falando especificamente sobre meus filhos, estou falando a respeito de uma geração que vai conduzir a igreja, a noiva até o noivo. Né? A gente tem falado incansavelmente, eu falo muito sobre isso, falo, gente, não tem como ter muito mais tempo nesse mundo. Essa geração precisa estar preparada para levar a noiva para o noivo. E qual é a responsabilidade nossa? Gerar neles, não bons profissionais, não pessoas que são capazes de ser sociais, e sei lá que chatice tem hoje em dia. A internet é uma porcaria, porque ela coloca tanta necessidade de desempenho nos pais, quanto à criação dos filhos, que daí a gente assim, nossa, assim... Eu já devo ter falado sobre isso, porque eu sempre falo a mesma coisa, assim, mas assim, a gente passa um sufoco, assim, quando é pai de criança pequena, né? Ainda mais pai que não é pai de primeira viagem, assim, né? A gente começa a receber uma carga de informação, e não pode usar chupeta, pode dar mamar na mamadeira, não pode dar mamar na mamadeira, tem que ser só no peito, sabe, não pode isso, não pode aquilo, não pode... que saco! Que saco! Meus filhos, eles precisam conhecer Jesus. O resto é resto. Eu não estou aqui incentivando vocês a dar chupeta, nem nada. Sei lá, faz o que você quiser a respeito disso.
Mas, gente, assim, esse não é o alvo da criação dos nossos filhos, sabe? O alvo da criação dos nossos filhos, dessa geração, quando eu falo filhos, não falo só de filhos biológicos, eu falo, esses são os nossos filhos, certo? Igreja, esses são os nossos filhos, esses são o nosso alvo de preparação. Gente, não é sobre mamar no peito ou não. Não que, tipo, você tem que... Sabe? Na verdade, essa confusão toda já começa lá no parto, velho. Uma chatice enorme. Perdão. Estou meio indignado. Esses dias uma pessoa perguntou para mim assim, você se considera uma pessoa competitiva, né? Eu falei, claro que não, eu sou uma pessoa indignada. Eu sou indignado, assim, as coisas me irritam de um jeito, por isso que eu não posso jogar bola, né? Eu fico indignado, assim, com as coisas. Não é que eu sou competitivo, eu sou indignado. E assim, sabe, eu confesso, assim, hoje meu coração, o Espírito Santo já trouxe muita coisa. Não estou dizendo que eu estou certo. Por favor, meus irmãos. O Espírito Santo está me lapidando, assim como é um processo como qualquer um. Mas uma coisa que eu venho entendendo, assim, é que todas essas coisas passam, sabe, de criação, de sonhos, como é que fala assim, de alguns esforços que a gente faz para eles, e a gente tem que se esforçar mesmo para os nossos filhos, a gente tem que buscar mesmo que eles vivam aquilo, o melhor que a gente pode, né, proporcionar para eles, mas a gente eu falo, gente, essa manhã eu gostaria que fosse uma manhã que nos quebrasse algumas cadeias, algumas algemas do nosso coração, sabe? A gente precisa olhar para essa geração e profetizar sobre eles que o mundo não é digno deles, sabe? Não é sobre o desempenho do parto, da mamadeira, da escolinha, se vai ou se não vai para a escolinha, sei lá, qualquer coisa que a gente fica medindo desempenho. Mas a gente precisa olhar para essa geração e falar assim, vocês precisam amar Jesus, olhar para Jesus, ainda que vocês caiam. Sabe, um tempo atrás, a gente foi, assim, muito tocado pelo Espírito Santo lá em casa, porque a gente estava, assim, corrigindo a Sofia muito errado, assim, né? Não sei se eu já falei sobre isso, assim, né? Mas o Espírito Santo já vem ministrando no meu coração a respeito. Sabe esse negócio do filho vir, você falar, só vem, olha para mim? Eu era a pessoa que ficava só... Eu não falava para ela olhar para Jesus, mas eu só brigava com ela quando ela caía. Eu era o pai, assim, né, o carrasco, assim, né, eu estava sendo esse pai. E o Espírito Santo começou a ministrar a respeito da minha vida, com base no meu relacionamento com a Sofia. E mostrando, assim, o quanto eu sou horrível, assim, como pai, né, que eu não sou o pai que ele é para mim. E começou a lapidar o meu coração, e eu comecei a ver que eu preciso corrigir a minha filha, né? A varinha sempre esteve lá no processo da nossa casa, né? Desde que a Sofia tem, sei lá, 1 ano, né? Às vezes eu escandalizo alguns, mas meus irmãos, perdão aí, escandalizar às vezes, mas nós sempre olhamos para Jesus, para a verdade dele. E eu quero que meus filhos, eu quero que esses filhos, eu gostaria de ser instrumento na vida desses meninos, dessas meninas, sabe? Eu gostaria de ser uma voz profética. Hoje, na vida desses meninos, eu gostaria, meus irmãos, que nós fôssemos uma voz profética para preparar esses meninos não para as tradições, não para ser certinho, não para ser bonitinho, não para ser, nossa, que doçura, que bebê, meu Deus, é um anjo. Né? Às vezes nossos filhos, eles não são muito anjo, né? Às vezes eles dão uns problemas, né? Às vezes faz um negocinho aqui e ali que você fala, meu Deus, que desviado. Mas eu tenho sido ministrado pelo Espírito Santo com os meus filhos, né, que o Senhor deu para mim encaminhar, né, discípulos, e a respeito da minha vida, que eu preciso me livrar desse peso do pecado. Com tudo isso que eu falei, eu espero que vocês tenham entendido, né, o que estou falando do peso do pecado. Essa vida, o peso da religião, sabe? Volto a dizer sobre o texto, uma vez que nós estamos rodeados desses testemunhos, livremo-nos do peso que nos torna vagarosos
e do pecado que nos atrapalha. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. E não é uma luta sobre o que fazer, não fazer. Outra coisa, assim, que me incomoda, que eu vejo que é uma coisa do ser humano, além de medir desempenho, quando nós lemos um desempenho ruim, a culpa vem sobre nós. Né? Não sei vocês, mas eu sou assim, como eu sou uma pessoa muito, assim, eu sou uma pessoa meio criteriosa, assim, né? Sou uma pessoa meio perfeccionista, às vezes. Então, quando eu faço uma coisa errada, o peso de culpa que eu coloco sobre mim é horrível, assim, eu quero ser, tipo, colocar a cabeça afundada, assim, né, na terra e ficar lá. E aí, o Espírito Santo tem vindo ao meu coração e falado assim, ó, não é sobre isso, não. Não é sobre isso. Obviamente que os nossos pecados, eles têm consequências inquestionáveis e não é sobre isso, assim, né? É tipo, assim, você foi lá e, sei lá, não sei qual exemplo usar. Fez alguma coisa errada. Vão haver consequências inquestionáveis, mas a vida que Deus nos chama para viver é sobre a história dele. Sobre a história que Ele está construindo na humanidade, é sobre aquilo que Ele tem dito há 6.000 anos a respeito de um propósito eterno do coração dEle, e que, às vezes, a gente não enxerga, sabe? E a gente se sente culpado, muitas vezes, e eu vejo que, às vezes, a gente conhece uma história de alguém, que é a mesma coisa que acontece comigo, com cada um de nós, mas, assim, a gente conhece uma história de alguém, mas como não é a nossa história, é mais fácil para a gente julgar, né? Confesso que a gente é bem julgadorzinho, né? Mas aí você vê a história assim, né? A pessoa cometeu um erro, um deslize lá atrás na história. E o problema não era esse. O problema é que faz 30 anos que ele cometeu aquele deslize e a culpa impede ele de alcançar o máximo potencial que Deus tem para ele. E aí, meus irmãos, hoje eu venho, como o autor de Hebreus, dizer para vocês, já não há mais condenação, gente. Nós erramos, Abraão errou, Davi errou, Sansão foi colocado em Hebreus 11. Não é sobre o nosso desempenho, meus irmãos, mas é sobre olhar para Jesus e alcançar o máximo de potencial que Ele tem para cada um de nós, para o nosso chamado, para o nosso ministério, para aquilo que o Senhor nos chamou, sabe? Não é sobre a gente ter um grupo de domingo que a gente vem para participar, não é sobre a gente ter tantas pessoas que alcançaram o Evangelho, que tiveram a revelação do reino na nossa casa, batizei tantos, é sobre olhar para Jesus e continuar a construir a história que é dele. E aí, sabe, outra coisa, assim, o peso da amargura, né? Às vezes nós temos um coração amargurado, um peso assim de que uma vida sempre, sabe, ranzinza, um peso assim, sabe, daí nenhum irmão presta, nenhum irmão é bom o suficiente, a gente vai no grupo caseiro do Alcione, tem problema, cadê o Si? Não é fácil Deus Si, né, gente? Sabe, daí vamos lá do Marcão, não gostei do grupo do Marcão, daí arruma um problema com a Tânia. Não, pessoal, Tânia não. Sabe, daí vou no grupo do Chloe e da Brenda, daí daqui a pouco não dá certo. O Chloe isso, a Brenda aquilo, e o Eltão pode ficar bravo com ele. Uma vida amargurada, sabe, uma vida assim que não gera nada. E assim, existem vários níveis dessa amargura, assim, tem gente que é muito amargurada, mas às vezes existem pequenas amarguras no nosso coração que nos impedem de atingir esse potencial, sabe? Tudo é um problema para a gente desenvolver, para a gente ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Mas, meus irmãos, eu gostaria, não por causa de persuasão minha, não, porque eu sou horrível para isso, não por causa de qualquer palavra minha, mas por causa de uma obra do Espírito Santo. Eu gostaria que essa manhã Ele quebrasse essas cadeias, Ele quebrasse essas correntes do nosso coração, do peso desse pecado, do peso da culpa de algo que eu fiz. Sabe, tem gente que conhece o Evangelho e vem tudo arrebentado, né? Vem com uma história
toda torcida, já vem com uma história de uma família desestruturada. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, na cruz tudo se fez novo. Na cruz tudo se fez novo. Isaías 53 vai falar que Ele colocou todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, tudo naquele cravo nas mãos dEle. Então assim, meus irmãos, se você tem culpa, eu gostaria mesmo de declarar, de profetizar, que o Espírito Santo comece uma obra essa manhã. Que o Espírito Santo comece a transformar o seu coração. Não para que você seja lindo, cheiroso e que as pessoas olhem para você, uau! Não, mas para que você atinja o máximo do potencial daquilo que Jesus tem para você. E talvez Jesus tenha coisas assim que não são aparentes para a sua vida. Talvez não seja pregar, né? Tipo, pregar lá num estádio, igual, como que é o nome lá? Eu esqueci o nome do americano lá. O Billy Graham. Nem todo mundo é Billy Graham, né? Mas não importa. O que importa é um dia a gente, imagina assim, bater a nossa senha, a gente vai lá, senta numa cadeirinha, pá, Jesus. Ele olha para nós e fala assim, obrigado. Não sei se Jesus vai falar dessas palavras, né? Mas imaginação agora aqui, pessoal, deixa eu ser criativo. Jesus fala assim, obrigado. Porque você olhou para mim e deixou eu fazer, sabe? É tipo deixar o controle na mão dele mesmo, assim, sabe? Servo bom e fiel, né? Então vamos abandonar o peso da murmuração, o peso sabe, muita picuinha. Eu sempre falo, né, que o gente para fazer mimimi é na igreja, né? O peso do medo, meus irmãos, eu tenho reparado assim, né, o quanto a igreja ainda é presa, assim, né, acorrentada no medo. E obviamente que se livrar do medo é uma obra do Espírito Santo, né? Imagina você ser chamado agora para ir lá para a China pregar o evangelho e sei lá como é que chama lá, o chinês lá, os exércitos lá, sei lá como é que é, pega você pregando o evangelho, te põe na parede e fala assim, e aí, vai negar ou não vai? Ah, nós não vamos ter medo? Não é sobre isso, assim, sabe? Não é sobre a gente ser os mais, assim, os corajosão na carne, assim. É sobre o medo não nos parar, é sobre o medo ser menor do que a nossa fé, é sobre a gente colocar o medo diante de uma obra do Senhor e, assim, atingir o máximo potencial, sabe? O próprio texto de Hebreus aqui, né, ele continua falando sobre um outro peso que eu acho interessante. Ele fala assim, ó, não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Sabe que de uns bons anos para cá, assim, né, o mundo foi mudando muito com relação a dinheiro. E eu não quero entrar nesse assunto, sabe? Eu nem sou a pessoa mais preparada para isso, mas eu gostaria de ler o texto de Hebreus e declarar assim, não amem o dinheiro. Não amem o dinheiro. Sabe, eu vejo, a minha geração é uma geração muito cobrada por desempenho profissional. Né? Tipo, eu vejo que as gerações passadas não tinha muita coisa assim para fazer, né? Era, sei lá, tinha algumas opções ali, o cara fazia aquilo desde os 10 anos, né? Não era isso que acontecia antigamente? E virava aquilo e estava bom. Aí vem uma geração, né? Eu sou dos anos 90, que todo mundo tem que escolher uma faculdade, todo mundo tem que, tipo assim, o cara que não faz faculdade, ele é um miserável, assim, ele é um zero à esquerda. Para o pensamento do mundo, assim, para a minha geração. E, assim, se o cara decide ter uma vida simples, ele é burro. Me desculpem a expressão, mas, assim, é um ignorante. Meus irmãos, nós fomos chamados para um mundo que não é digno de nós. Talvez hoje não estamos vivendo tudo isso, mas nós não devemos amar isso, nós não devemos ter o nosso coração satisfeito nisso. E aí o texto fala assim, ó, só a respeito de desempenho, né? Ele começa a desenhar assim o quanto o povo ali da carta está se sentindo desanimado e entrou em dúvidas, sabe? Culpa, desânimo e dúvida. Porque lembra que o povo começou a duvidar de Jesus e começou a voltar para as práticas? Aí, sabe, meus irmãos,
esses dias eu falei, né, o Espírito Santo fala comigo de umas maneiras assim, né, e umas formas que o Espírito Santo realmente fala muito comigo é a respeito de música. Eu estou ouvindo uma música e daqui a pouco o Espírito Santo vem. E vocês conhecem aquela música do Paulinho? Do Drops, né, que é ele, né? Vocês já falei isso, né? Mas enfim, tenham paciência comigo. Mas eu estava cantando, né? É ele, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, né? Sabe qual música eu estou falando? É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Só que daí, assim, eu meio que entrei nessa culpa, assim, né? Porque daí eu prestei atenção no que eu estava cantando, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Daí eu comecei a olhar minha vida, perder tudo, gastando. Eu comecei a cantar mais baixinho, né? Daqui a pouco eu estava cantando outra coisa já, né? E eu entrei nesse sentimento de culpa ao cantar isso. E ao ler o texto de Hebreus, assim, né? E ao ler essa carta, assim, ler tanto a respeito da culpa, do desânimo, das dúvidas, eu comecei a pensar que, assim, não é sobre o meu desempenho, não é sobre o percentual que eu já entreguei e a meta que eu tenho para entregar ainda. É sobre olhar para Jesus, ter um relacionamento com Ele, viver uma vida onde eu escuto a voz do meu pastor e o resto é resto. Né? Infelizmente, a religião nos ensina errado. Não estou falando que é nossa congregação. A religião, ela nos ensina errado. A religião, ela vem com um método. Sabe? Você tem que ser isso, certinho. Faça isso, não faça aquilo. Tanani, tananã. E aí Jesus fala assim, não, esquece tudo isso. A vida é sobre uma pessoa, e essa pessoa sou eu. É Jesus falando, tá? E aí, né, eu fico imaginando assim os irmãos ali com dúvida sobre Jesus e tal, né? E sabe, meus irmãos, existem muitas dúvidas no nosso coração mesmo. Eu sei que vocês também têm muitas dúvidas. Algumas meio bobas, assim, que não muda nada. Mas algumas que são profundas, a gente fica pensando, né, como é que vai ser esse negócio aqui, a respeito do reino, a respeito do evangelho. Mas, meus irmãos, eu quero mais uma vez dizer que o Espírito Santo quebra essa cadeia do nosso coração, porque as dúvidas vão existir mesmo. Tem coisas que só quando a gente se achegar diante do Senhor que vão ser esclarecidas. E graças à bondade dEle, Ele nos limita a ser pequenos demais, a gente não compreende Deus. Né? Tem uma música que fala, né, ninguém explica Deus, e não explica mesmo. Tem um monte de crises no nosso coração, um monte de coisa. E, meu Deus, começa a falar, vou me perder no horário. Mas tá. Meus irmãos, nós temos que nos livrar da culpa, nós temos que nos livrar do desânimo, nós temos que nos livrar das dúvidas e deixar fluir o que é vivo, que é Jesus em nós, que é a vida dele. E o autor de Hebreus tenta revelar a supremacia de Jesus. Ele fala assim, quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir os seus deveres sagrados. Está falando da lei. Mas apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. E ele apresentava o sangue dos sacrifícios pelos próprios pecados e pelo pecado que o povo tinha cometido por ignorância. Mas com essas regras, o Espírito Santo hoje mostra que o caminho do lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos, bebidas e cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor.
que o texto está falando assim? Olha, gente, tinha lá na lei, lá em Moisés, um ritual, onde um sacerdote sacrificava um animal, e uma vez por ano um sumo sacerdote vinha, aspergia o sangue nele, pelos pecados dele, pegava uma bandejona lá, pegava o incenso, entrava no santo lugar, tinha o propiciatório, e lá, uma vez por ano, Deus se revelava. E aí ele está falando, mas isso é só uma ilustração de uma coisa que nunca aconteceu plenamente. Era válido isso até que se estabelecesse um sistema melhor. Continuação do texto. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou no tabernáculo maior e mais perfeito nos céus, que não foi feito por mãos humanas, nem parte desse mundo criado. Vocês sabem que quando Deus dá lá para Moisés o projeto do tabernáculo, ele se baseia num tabernáculo que existe nos céus. Existe um tabernáculo nos céus, que não foi feito por mãos humanas. E Jesus entrou nesse tabernáculo após ele morre, né? E ressuscita e vai aos céus e vai para esse tabernáculo. E fala assim, ó, com o seu próprio sangue, não com o sangue de animais, ele entrou naquele santíssimo lugar de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Se, portanto, o sangue dos animais purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, falando da lei, se o sangue dos animais era capaz de tornar o corpo daquele sumo sacerdote puro novamente, imaginem com o sangue de Cristo pode purificar as nossas obras mortas. Pois pelo poder do Espírito, Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. Por isso que Ele é o mediador dessa nova aliança, para que a gente receba a herança eterna prometida. Cristo morreu para nos libertar do castigo dos pecados que haviam sido cometidos. Portanto, temos um sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, porém nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com confiança no lugar santíssimo. Jesus abriu um novo e um vivo caminho através desse véu que nos leva para o Santíssimo. E uma vez que nós temos um sumo sacerdote que governa a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, porque a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo foi lavado com a água mais pura. Assim como cada pessoa está destinada a morrer só uma vez, depois disso vem o julgamento, Jesus também foi oferecido como sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos. Ele voltará, preste atenção nesse fim de texto, ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos o que o aguardam com grande expectativa. Olha o que o autor está falando, gente, tinha lá um negócio no Antigo Testamento, que aspergia sangue, banari, bananã, mas, gente, entrou um sumo sacerdote e cumpriu com a purificação eterna. E quando ele voltar, ele não vai vir falar sobre pecado, ele vai buscar aqueles que o aguardam com grande expectativa. A pergunta agora é, aguardamos com grande expectativa? Eu sou chato para falar da volta de Jesus, né? Assim, né? Eu sei que tem gente que já traz um fone de ouvido quando sabe que sou eu, né? Para pregar. Mas, meus irmãos, se não for a volta de Jesus pelo que vivemos, se não for preparar essa geração para a volta de Jesus, para o que nós vivemos, Ele volta para salvar os que têm nele grande expectativa. Jesus... o texto de Hebreus continua falando assim, ó, essa nova aliança que eu farei com o meu povo, colocarei as minhas leis no seu coração e escreverei na sua mente, e eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados e atos de desobediência.
Os seus pecados já foram perdoados e não há necessidade de oferecer sacrifício. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que Jesus pagou todo o preço. Não existe condenação. Tentem colocar isso no lugar certo no coração de vocês, esse texto. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o autor assim está trazendo aqui uma quebra de correntes a respeito de amarras do pecado, de peso de culpa, peso da religião, peso da amargura, e falando assim, seja leve, vá, seja leve, tenha uma vida leve. Ah, mas eu fiz isso, aquilo, oh meu Deus, então, sabe, a gente vai se... Seja leve para viver em Jesus. Mas agora vem uma parte que não podemos esquecer do texto. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, aí já não há mais sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés será morto sem misericórdia com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que santificou e menosprezou o Espírito Santo. A vingança, pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, e lhes darei o que merecem. O Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Isso é a continuação do mesmo texto, tá? E aí o autor está falando assim, ó, meus irmãos, existe pecado, existe uma luta pela santidade. Lembra que o próprio autor falou, sem santidade ninguém verá a Deus. Mas ele está falando assim, não é sobre isso. Imagina que chato a gente chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu fiquei, sei lá, tantos anos, assim, dia após dia, lutando contra o pecado. Uma luta, Jesus, que batalha luta contra o pecado. Meu Deus, era um dia a luta contra o Instagram, né? Porque o maior pecado para mim é a rede social. Que luta contra a mentira. Jesus, que vontade de mentir quando o patrão perguntou daquele atestado lá, que eu nem estava tão doente assim. Jesus, pensa numa luta. Mas assim, eu sempre falo a respeito de uma expressão, vou falar de novo, vocês tenham paciência comigo, mas eu tenho a impressão que às vezes a gente vai chegar diante de Jesus e vai encontrar alguém que a gente não conhece. Vou falar de novo. Imagine nós, morremos lá, 85 anos, morre o Elton, falta pouco. Aí o Elton, ele viveu 85 anos dessa vida. Não sei quantos dias dá, porque eu sou ruim de matemática, mas imagina se deparar com alguém que ele não conhece. Mas sabe que essa é uma realidade de muitas vezes nós nos encontrar com alguém que a gente não conhece. E aí eu vejo Jesus falando assim, você é o meu amado, eu quero você para mim, eu quero que você me conheça, eu quero que você tenha o seu coração em mim, eu quero que você olhe para mim, só vem, deixa eu guiar a sua vida, deixa eu fazer o que eu tenho para você. E aí a gente fica lutando com o pecado, culpado, amargurado, e, enfim, Jesus, eu começo a falar, eu sempre preparo a palavra achando que eu vou falar 15 minutos, eu falo horas, né? Mas rapidinho, final de semana, agora, era aniversário da Sofia, nós fomos para uma viagem ali em Santa Catarina, e nós tivemos a oportunidade de visitar um planetário. Não sei quem já foi lá em Camboriú num planetário simples ali, mas eu falo que o Espírito Santo fala comigo assim, a respeito de umas coisas esquisitas. Aí deitamos nós ali, quem que é o pai desse grito? Tudo escuro assim, daí começa uma voz a falar e começa lá, pum, uma estrela, não sei o quê. Mas assim, o que o Espírito Santo começou a falar comigo? Foi quando ele mostrou o tamanho da Terra dentro da galáxia. Eu falei, meu Deus, eu sou pó do pó do pó do pó do pó. Quem nunca visitou assim, abre aquele negócio gigante assim no planetário assim, aí abre o planeta assim, né, enorme, você fala, nossa, que lindo. Aí começa a subir assim a imagem, né, subir, descer, sei lá, o universo é meio complexo. Aí começa a aparecer um monte de planetas, um monte de estrelas, e você fala, já não sabe mais o que é a Terra ali, já não sabe o que é mais nada.
Aí você começa a ver as galáxias e você começa a falar, meu Deus, assim, eu sou o pó do pó do pó. Mas sabe o que é interessante? Eu vendo aquilo lá, eu com a minha arrogância, com a minha prepotência, eu falei assim, meu Deus, e às vezes eu coloco a minha história acima da história de Jesus. Aquele pontinho minúsculo lá que é a Terra, o que é a gente perto do planeta Terra? Perdão, sim, né, minha loucuragem, mas o Espírito Santo falou comigo ali naquele lugar. E eu falei assim, Jesus, eu preciso colocar a sua história acima da minha. A minha história é medíocre demais, a minha história é pequena demais. E o texto de Hebreus fala uma coisa que eu gostaria que Jesus, que o Espírito Santo, selasse no coração de vocês. Em Hebreus 13:14 fala assim, ó, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade que está por vir. Meus irmãos, a nossa busca diária precisa ser numa cidade que está por vir. A ambição da nossa alma precisa ser num lugar que está sendo preparado. O ensino da nossa casa, quando a gente sentar com as nossas esposas, né, quando os esposos sentarem com os maridos, com os filhos, precisa ser com relação a uma cidade que está sendo preparada, a um lugar que está por vir. Sabe, qual que é a experiência que nós temos buscado ter como família? Uma casa quadradinha, certinha, bonitinha, limpinha, cheirosinha, que quando recebe as pessoas lá, nós vamos receber uma, ela é toda linda, bonita, as pessoas entram e falam, nossa, que perfume, que lindo o relacionamento de vocês. Ou a gente está proporcionando experiências profundas com o Espírito Santo. As pessoas encontram o Espírito Santo ao visitar a nossa família, ou elas encontram uma famíliazinha bonitinha, que o marido chama a esposa de ó amor. Digníssima, busca um copo d'água, por favor. Jesus é o que interessa. Não estou falando para não fazer, né, para xingar, né, marido e mulher. Por favor, pessoal. Eu sempre arrumo uns problemas aí, né, para os presbitérios. Para terminar, meus amigos, meus irmãos, eu quero lembrar vocês, né, que Jesus começou uma obra em você. No dia que Ele te resgatou, Ele te tirou do império das trevas, te colocou no reino da luz. Isso é uma verdade que Ele diz sobre você, não sou eu. E eu quero dizer que Ele é fiel para terminar essa obra que Ele começou. E se talvez você vê buracos e vê linhas tortas nessa obra, eu quero dizer que Ele é o fiel que terminará essa obra. Ele é quem vai lapidar o seu coração e te transformar naquilo que Ele sonha para você. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é a promessa esperada. Porque Jesus, Ele é o mistério que foi revelado. Jesus é aquele que fez a paz entre os homens e Deus. Jesus é o Deus Emanuel que anda conosco. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a estrela da manhã. Ele é a luz do mundo. Ele foi o servo sofredor que se tornou sumo sacerdote, que se tornou superior aos homens, superior aos anjos. Ele é a raiz de Davi. Ele é aquele que anda no meio dos candelabros. É aquele que tem olhos de fogo, que tem escrito na sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Cordeiro que foi morto, o único digno de abrir os selos e o livro, e o nome dele foi colocado sobre todo nome. Essa é a razão da vida, essa é a vida, essa é a vida. Lembra pensa o planetário, as galáxias, a loucura e o pó que a gente é. A vida é sobre um homem que morreu numa cruz, foi colocado no mais alto lugar, e o nome dele está sobre todo nome. Essa é a vida. Essa é a vida, meus irmãos. Eu sei que eu tenho uma ênfase assim, né? Eu me empolgo, me perdoe assim, né? Não é no sentido de querer impactar ninguém, é que eu me animo assim, sabe? Mas Jesus é a razão. Acabei. E eu gostaria que a gente orasse, se a gente pudesse clamar o Espírito Santo para que Ele sonde, o Espírito Santo sonde o nosso coração.
Eu creio que hoje é uma manhã para a gente quebrar cadeias, para a gente desatar nós do nosso coração. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que existe um problema desde a igreja primitiva, que é assim, né? Isso eu vou citar com as palavras, a própria palavra, que é assim: a seara, ela é muito grande. E poucos são os trabalhadores. E desde a igreja primitiva é muito trabalho, é muitas pessoas. Existe um processo de Deus para ser tratado, e esse é o processo de Deus em nós. E Jesus conta com você nesse processo, meus irmãos. Existe um propósito, existe um chamado para a vida de cada um de vocês. Eu venho aqui para lembrar de uma coisa que não é promessa minha, é promessa dele, dizer que existe um propósito de Deus na vida de cada um de vocês, em ser usado. Meus irmãos, Jesus chamou você, chamou a mim, para conhecer a Jesus e fazer Ele conhecido. Não podia faltar essa, né? Conhecer Jesus e fazer Ele conhecido. Nós vamos trabalhar, nós vamos casar, nós vamos fazer o que tem que fazer para conhecer Jesus e fazer Ele conhecido. E se até aqui algumas coisas estão desalinhadas, não é para você desanimar, tipo, meu Deus, mas daí eu chego amanhã no trabalho, eu não consigo ter esse potencial, porque daí eu me envolvo com as coisas da vida, e daí quando eu vejo é 6 horas da tarde, eu já estou assim, né, furioso, assim, nem lembro mais quem é Jesus. Meus irmãos, não há condenação para os que estão em Jesus. E aí eu te incentivo a, mais uma vez, olhar para Jesus e correr para esse alvo. Vamos parar de lutar com os pesos, né? Uma vez eu ouvi um testemunho de um irmão e ele usou uma expressão legal, que ele carregava muitas mochilas, muitas bagagens pesadas, né? E aí Jesus veio e ministrou o Espírito Santo através daquele texto que fala assim, que eu pego o teu fardo pesado e eu te dou algo que é leve. Então hoje, meus irmãos, gostaria que o Espírito Santo ministrasse ao coração de vocês dizendo que Jesus, Ele carrega o teu fardo pesado. Você tem pecados. Eu tenho meus pecados. Você tem sua culpa, suas dúvidas, seu desânimo. Mas hoje é dia da gente colocar esses fardos pesados diante da cruz do Senhor e clamar para que Ele faça tudo novo em nós. Para que a gente possa ser usado. Sabe, meus irmãos, o sonho de Deus não é ter um povo todo certinho, que assim é todo cheiroso, é ter homens e mulheres que experimentam dele, para começar, experimentam da vida dele, que conhecem a ele. Sabe, quando a gente chegar no céu, a gente corra, porque a gente já o conhece. Sabe, a gente vai chegar lá, não sei muito bem como vai ser esse encontro, a gente vai ver lá Abraão, Moisés, e não é esse. Eu sei que não é esse. E quando a gente olhar para Jesus e falar assim, ali está o meu amado, esse eu conheço, sabe? E a gente viver essa vida para abençoar os irmãos, para essa seara imensa, a gente ser usado pelo Senhor. Jesus não vai encher a gente da vida dele para a gente se fechar lá e, nossa, igual Enoque, assim, ser puxado pelo Senhor. Não, é para a gente ter uma luz forte que brilha na escuridão desse mundo, sabe? Que muda, que transforma as pessoas no nosso trabalho, na nossa casa, nas convivências, né? E as cadeias não podem nos segurar, meus irmãos. Hoje eu quero lembrar que não há condenação para vocês, meus irmãos. Para nós que estamos enxertados nessa videira verdadeira, só nos resta olhar para Ele e viver para Ele e ser desesperados por Ele. E a gente ir cantando, né? Que é por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. E assim que o Espírito Santo vai mostrando que tem coisas que a gente ainda não está se desgastando, Ele vai fazer uma obra e a gente vai começar a se desgastar, porque é Ele quem faz isso em nós. E a gente pode cantar, a gente pode viver uma vida leve, sabendo que o peso, Ele quem carrega. E a gente é leve, livre, para experimentar de todo o potencial que Ele tem para nós. Amém? Oramos?
Ficar de pé. Vamos orar, gente. Não é para ir embora aí, velho. Não sei, o Marcão falou que tem mais alguma coisa depois, então acalma o teu coração. Vamos orar. Feche teus olhos e peça para que o Espírito Santo sonde agora o teu coração. Jesus, é por causa do Senhor. É por causa da sua história. O Senhor é aquele homem que anda em meio aos candelabros. O Senhor é aquele homem que tem seus olhos de fogo, que tem uma espada na sua boca, que virá nos buscar, que tem toda a história já programada no seu coração, desde a eternidade. O Senhor é aquele que se humilhou, se fez carne por amor de nós, mas o Senhor ressuscitou e se tornou superior aos homens, aos anjos, à criação, e o seu nome foi colocado sobre todo nome, Jesus. E é por causa da fé nesse nome que nós vivemos, Senhor. É por causa da fé no Senhor, nesse nome, Jesus, que nós queremos construir a nossa vida, Senhor. Uma vida que olha para o Senhor, que corre para o Senhor, e a gente é capaz de colocar as bagagens dos pesos do nosso coração no Senhor e dizer: Jesus, nós queremos só olhar para o Senhor, Pai. Nos dê o coração desses grandes homens, Pai, que ainda que a vida tivesse questões tortuosas, a culpa não segurou, Jesus. O pecado não segurou. A amargura não segurou, as crises com a religião, as crises com a igreja, as crises com os irmãos. Jesus, livra-nos disso, Jesus. Livra-nos dos pesos de crítica, dos pesos de incompetência, de não se ver digno, de não se ver capaz. Mas, Jesus, queremos ser como aquele que olha para o Senhor e diz: Jesus, envia a mim para onde o Senhor quer enviar, e usa-me. Usa-me para os teus propósitos, Pai, para o teu chamado. Capacita-nos com o teu Espírito Santo para realmente viver todo o potencial que o Senhor tem para nós, Jesus. Não para sermos homens e mulheres bonitinhos, mas, Jesus, para ser cheios e tomados do seu Espírito Santo. Jesus, não importa algumas bagunças que ainda existem no nosso coração. Eu sei que o Senhor é quem arruma a casa. Nós não queremos viver uma vida de pecado deliberado, longe disso, Jesus, não é sobre isso. Pelo contrário, Jesus, nós queremos a santidade, nós queremos uma vida santa, uma vida justa, uma vida em que de fato o mundo não seja digno de ter, não por causa de nós, Jesus, mas por causa do Senhor. Nós queremos santificar a nossa vida por causa do Senhor, Pai, por causa do quanto o Senhor é digno disso. Por causa da dignidade que o Senhor conquistou naquela cruz, por causa do que o Senhor é, por causa desde a eternidade o Senhor é Deus, o Senhor é o grande eu sou, e nós não negamos isso, mas Satanás muitas vezes tem prendido a nossa alma de avançar, e tem colocado coisas que nos impedem de avançar no Senhor. E Jesus, essa manhã, que essas cadeias sejam quebradas, Jesus. Quero profetizar mesmo sobre a tua igreja que somos um povo que avança no Senhor, Pai. Nós somos do que avançam, nós não somos daqueles que olham para trás. Nós não somos daqueles que voltam para a religião, que voltam para as tradições. Nós somos daqueles que avançam para o Senhor, Pai. Que tem uma vida de te conhecer, de te fazer conhecido, Deus. Até que o Senhor venha, Pai, para salvar aqueles que têm grande expectativa no Senhor, Pai. Eu oro essa manhã para que aqueles que perderam a expectativa na sua vinda, essa expectativa seja restaurada, Jesus. Restaura a expectativa de te encontrar, Jesus. Eu oro mesmo para que os sonhos de cada um de nós fiquem pequenos. Os desejos nossos pessoais fiquem pequenos diante
grande expectativa de te conhecer, de te encontrar, de estar com o Senhor, Pai. E não falo isso de uma maneira romântica, Jesus, que isso seja real no nosso coração, Deus. Nós precisamos do Senhor muito mais do que nós imaginamos e percebemos, Jesus. Por isso, vem e faz uma obra em nós, Pai. Amém. Você pode se assentar? Só mais um pouquinho, a gente já está terminando.